Nos últimos vídeos eu tenho falado que o século das luzes foi o século XVII. Eu peço desculpas pelo meu equívoco. Na verdade, se trata do século XVIII, gente. O século XVII, na verdade, se trata do apogeu da Idade Moderna, né? Do início da Idade Moderna. E aí, efetivamente, chegando aí a um ápice, onde, finalmente, o justnaturalismo, as correntes contratualistas e, finalmente, aí todos aqueles saberes derivados do iluminismo filosófico puderam se desenvolver. Então, na verdade, eu estou me referindo nos últimos vídeos não ao século XVII, mas ao século XVIII. Peço desculpas pelo equívoco e vou colocar essa correção na descrição dos vídeos. Beleza, pessoal? Então, no século XVIII, quando o justnaturalismo já havia florescido, quando as ideias contratualistas estavam a todo vapor e o iluminismo filosófico trazia efetivamente o questionamento à autoridade, nós tínhamos então o cenário perfeito para a separação entre os dogmas da igreja e os dogmas do Estado. Essas correntes que se opunham ao poder punitivo buscavam uma modificação naquele estamento cruel e absolutamente ainda medieval de que o poder punitivo poderia se constituir com autos de fé e execuções públicas, verdadeiramente trazendo um processo de ocultação das punições, nos dizeres do filósofo Michel Foucault. Né? E é justamente nesse momento de ocultação das punições e de uma ideológica humanização das penas é que o iluminismo filosófico, de fato, vai contribuir para a escola clássica como uma tentativa de criar métodos de investigação, fundamentos para a necessidade de provar os crimes, limitações várias ao poder de punir do Estado. Talvez aquela que ainda é a principal contribuição seja, de fato, o habeas corpus, ou seja, a noção de que alguém pode efetivamente demandar que lhe seja trazido o corpo do preso, né? Que poderia, de outra maneira, ficar simplesmente sumido para sempre, preso em uma masmorra, sem que ninguém sequer fosse avisado. Então, essa necessidade do habeas corpus como uma medida de defesa de qualquer pessoa presa ilegalmente trazia no seu bojo a liberdade como valor máximo dessa corrente de pensamento, seja ela pelo viés contratualista, seja ela pelo viés juspositivista. É claro que vocês, estudantes de direito, já viram que o positivismo jurídico ele foi precedido por uma noção justnaturalista, e esse justnaturalismo é efetivamente uma fonte que bebe das noções da escola clássica e alimenta essa escola clássica. A bem da verdade, o professor César Roberto Bittencourt, ele diz que não existiu, de fato, uma uniformização da escola clássica, mas um período clássico no século das luzes em que diferentes autores começaram em suas produções acadêmicas a questionar o poder de punir do Estado, justamente porque a igreja se enfraquecia e se fortalecia, então, a classe burguesa, a partir de um ideário liberal que era o seu hino, que chegou a culminar com a Marselhesa durante a Revolução Francesa, não é? Quando se cantava as armas cidadãos, não é? A ideia de que cidadãos poderiam se opor de forma armada ao poder constituído do Estado, né? Talvez aí o ápice desse ideário liberal na qual as classes populares, aí colocadas como a classe dos cidadãos, se oporia efetivamente ao clero e a nobreza, né, lideradas ali pelo monarca absoluto. Essas noções tiveram um grande impacto no nosso processo penal e no nosso direito penal atual. Por exemplo, as noções de garantias constitucionais que nós temos ainda hoje, a ideia de humanização da pena, a ideia de que as pessoas têm direito de defesa, têm direito ao contraditório, têm direito ao habeas corpus, têm direito de não serem torturadas e, portanto, têm direito de permanecer em silêncio, de que suas culpas devem ser provadas e, portanto, a presunção de inocência tem lugar nesse tipo de processo também, né? Já que, evidentemente, há uma subversão absoluta da noção medieval de que o réu é o objeto de um processo, ele é objeto de uma investigação, e como objeto dele eu posso extrair uma verdade. Né? E aí muda-se essa noção a partir da escola clássica da criminologia, quando o réu ou o investigado passa a ser efetivamente um sujeito de direitos, alguém que tem o direito de não ser torturado, alguém que deve ser respeitado como ser humano. Né? Daí a noção antropocêntrica lá da nossa noção iluminista, né? Em oposição ao teocentrismo que permitia que membros do clero fizessem o que bem entendessem, ou quase isso, para obter a verdade a partir de processos inquisitoriais que eram conduzidos
na escuridão de calabouços, sem que aquela pessoa pudesse ter acesso a advogados, sem que aquela pessoa pudesse ter acesso sequer às acusações, sendo obrigada a confessar, porque ali estava como objeto de uma investigação e, portanto, sujeitos a uma extração da verdade, ainda que essa extração se desse no pêndulo, a fórceps, né, ou no ecúlio, ou por qualquer outro instrumento de tortura dos mais horríveis já concebidos pela história da humanidade, muito embora a humanidade seja especialmente criativa nesse mistério. Garantias que até hoje são válidas e são defendidas, o princípio da intervenção mínima do direito penal, segundo o qual nós não podemos criminalizar todas as condutas, senão aquelas que são as mais graves, as mais sérias, o princípio utilitarista da lesividade, segundo o qual somente podemos criminalizar condutas que venham efetivamente a causar lesão ou gerar um perigo de lesão a uma terceira pessoa, essas noções são todas derivadas dessa ideia. Até o próprio conceito de estabelecer analiticamente o delito separado de uma noção imanente do sujeito, separação entre autor e fato, e a partir daí o desenvolvimento de uma teoria analítica do crime, focada na ação ou ainda focada na decisão liberal, na decisão do livre-arbítrio, né? Pensando aqui naquela dogmática e naquela filosofia da época, elas são efetivamente descendentes direto desse movimento. A própria teoria do delito, colocada aqui como algo apartado de uma teoria subjetiva do delito, né? Na qual é o agente que vai efetivamente produzir o crime sob a influência de demônios ou sob a influência de qualquer outra coisa, né? E efetivamente sobre a influência de ancestrais que eram bruxos, né? E aí efetivamente a ideia de que as penas elas transcendiam as gerações, né? 7 gerações canonicamente, né? Mas efetivamente agora individualizadas as penas, como ainda hoje está previsto na nossa própria Constituição, o princípio da intranscendência, o princípio da individualização das penas, né? Os indivíduos têm que ter suas condutas analisadas passo a passo, cada um deles, e as penas não podem ultrapassar a pessoa do condenado. O princípio da intranscendência, também conquistas daquela época, também conquistas de um período iluminista, quando o indivíduo passou efetivamente, nessa escola clássica da criminologia, a ser o foco, a ser o centro de todos os estudos do delito. E a gente pode, de fato, dizer que a criminologia nasce nesse momento, porque é justamente aqui que as preocupações sobre o crime, do ponto de vista do comportamento humano, é que vai efetivamente começar a ser desenvolvido, inseparado das noções de que o crime é algo ensejado pelo demônio, né, ou qualquer outra entidade paranormal ou supranatural que pudesse efetivamente constar dos manuais dos inquisidores, né, obras de bruxaria e coisas do tipo. Essas noções, efetivamente, são a contribuição magistral da escola clássica da criminologia. Mas será que essas contribuições chegaram de maneira tão poderosa assim no Brasil? Será que o iluminismo filosófico produziu no Brasil um amor pela liberdade, um senso de justiça com relação aos indivíduos e um amor e respeito pelos direitos humanos, como nós vemos muitas vezes acontecer nas elites intelectuais europeias? Ou será que as coisas aqui no Brasil chegaram, como gostava de dizer um professor que tive, a partir de uma perspectiva extrema, né? No Brasil nós não estamos no Ocidente, nós estamos no extremo Ocidente. E daí que as luzes daquele archote que uma vez iluminou a Europa no século XVIII chegaram aqui muito frágeis, com a iluminação do sol às 5h30 da tarde, apenas um entardecer em que, efetivamente, muito das nossas práticas permanecem medievais. Querem um exemplo? Que tipo de categoria de pessoa tem direito de entrar no fórum vestindo somente bermuda, chinelo e uma camiseta? Essa roupa é, sem dúvida, uma roupa inadequada para se comparecer ao fórum. E quem me disse isso não foi um livro, foi durante uma pesquisa, uma entrevista que fiz, e efetivamente funcionários do fórum o tempo todo me diziam, mas eu perguntava, por que não se pode entrar assim? E ela dizia, porque essa roupa é uma roupa de desrespeito, né? Uma pessoa que vem aqui no fórum, ela precisa se portar de forma adequada, tem que mostrar uma certa solenidade, um certo respeito. Eu achei interessante essa abordagem do ponto de vista de uma análise criminológica
baseada numa perspectiva empírica, porque isso foi repetido por diversas pessoas em vários fóruns que eu visitei. Até que eu me dei conta que havia uma categoria de pessoas que não apenas entrava de chinelo, camiseta e bermuda no fórum, como tinha essa vestimenta marcadamente desrespeitosa como um traje obrigatório fornecido pelo próprio Estado. Quem seriam essas personagens? Os presos. Meus estudos me conduziram então à leitura de como é que funcionavam as coisas aqui no medievo, e aí de fato eu me deparei com o conceito de San Benito, ou trajes penitenciais. Trajes que a Inquisição atribuía aos hereges para que mostrassem a insígnia da infâmia, a insígnia da sua culpa. Isso muito antes de serem julgados. Mas isso é uma conversa que nós vamos aprofundar ao longo do nosso curso, e eu gostaria então de deixar em aberto esses questionamentos. Será que de fato a Escola Clássica da Criminologia aqui no Brasil ela trouxe com tanta ênfase esse amor pelas garantias humanísticas, por assim dizer, ou esse apreço pelos direitos humanos como foco luminar do direito penal e do processo penal? Será que essa influência foi realmente decisiva para nós aqui, para além dos discursos importados da Europa para os colégios e faculdades, para além das academias, para além dos discursos forenses, para além dos debates acalorados em público? Será que em nossos corações, enquanto juristas, aqui nesse extremo ocidente, será que esse amor pelos direitos humanos, pelas garantias do iluminismo, graçou e logrou êxito e encontrar um solo fértil? Será que nós frutificamos essas noções ou as nossas contribuições permanecem ainda muito ligadas a um passado medieval? Esses são questionamentos que eu não pretendo responder agora, mas que eu convido vocês a refletir e a pesquisar. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês e até os próximos vídeos.